vídeos paranormais que deixam os céticos sem resposta. Em sexto lugar, invisível aos humanos. Quando um segurança assistia ao vídeo das câmeras de um posto no México, antes de fazer o relatório do seu trabalho, ele provavelmente não esperava ver nada de errado ou anormal nas câmeras, como sempre. No entanto, nesse dia em particular, algo apareceu nas câmeras do circuito fechado, que ele e seus colegas tiveram dificuldade em explicar o que era. Na câmera, o guarda podia ver 2 de seus colegas de trabalho vigiando o lado de fora, mas ele ficou chocado ao notar uma figura misteriosa em pé, apenas a alguns metros de distância deles. Na filmagem, a figura está completamente escura e parece ser feita inteiramente de sombra, e dá para notar também que a sua forma é claramente humana, mas comparado aos guardas que vemos no vídeo, é significativamente mais baixo. Quando o guarda observa a aparição fantasmagórica nas câmeras, ele imediatamente reporta aos seus colegas de trabalho nas proximidades. Eles rapidamente se voltam para o local para investigar, e os 2 homens andam até a figura e acendem suas lanternas diretamente nele, só que eles não podem ver absolutamente nada. O guarda que observa a figura fica perplexo como a sombra ainda aparece no monitor, e os outros 2 guardas continuam procurando, e mesmo parecendo passar pela figura sombria em alguns momentos, eles nunca veem ou sentem nada. Durante toda a investigação, a aparição nunca se move, e como ninguém tem uma explicação por que seria aquilo, todos afirmam que se tratava de um fantasma. Em quinto lugar, sombra estranha. Quando alguns guardas na base da Força Aérea de Okinawa, no Japão, pensavam ter visto algo incomum no monitor de CFTV, eles tiveram que retroceder o vídeo e assisti-lo novamente para ter certeza. Depois de uma segunda olhada, eles estavam certos de que tinham encontrado algo que se destacaria entre os vídeos paranormais inexplicáveis da internet. A filmagem concentra-se em uma parte de fora da base, e não está claro que horas eram quando o vídeo foi gravado, mas o céu estava bem preto, como tinta. Logo atrás de uma placa de trânsito, no canto inferior esquerdo da tela, uma sombra escura começa a acumular-se lentamente. A princípio, parece qualquer sombra comum, mas à medida que escurece, fica claro que algo ainda mais estranho está acontecendo. "Você vê essa coisa? Ela está lá atrás da placa", disse o homem no vídeo. De repente, a sombra escura se eleva do chão e voa pela estrada. E essa coisa paira por um momento antes de retornar para o centro da rua. À medida que a sombra atravessa a rua, as luzes dela permitem que a câmera captasse mais detalhes sobre a forma da aparição. E embora ela seja bastante disforme, o seu formato geral parece ser o de um humano ou algo do tipo. As testemunhas não tiveram nenhuma explicação para esses eventos estranhos, mas estão convencidos que um fantasma era o culpado por tudo. Em quarto lugar, reflexo. Não é incomum que as crianças pequenas sejam fascinadas por espelhos. Bebês e crianças costumam achar isso infinitamente divertido, por poderem ver o seu reflexo ali, que pode copiar exatamente todos os seus movimentos, sendo que alguns nem sabem que aquele reflexo no espelho são eles e até têm medo dele. Esse vídeo misterioso foi upado no Twitter pelo usuário Nasrula Napi, que é a mãe da criança que foi filmada, brincando com um espelho. O menino se vira para ela para lhe dar um sorriso adorável. E em uma reviravolta chocante, o reflexo do espelho não copia sua ação. Em vez disso, o reflexo continua olhando para frente. E ainda mais chocante do que isso são os olhos da criança no espelho, que tem uma aparência sinistra, transformando-se em um tom aterrorizante de preto. Depois de alguns segundos, o reflexo parece repentinamente se apressar o mais rápido possível para
acompanhar os movimentos do menino da vida real. Ouvimos medo na voz da mãe quando ela chama o pai da criança para o tirar da sala. Ela obviamente quer manter o seu filho o mais longe possível daquele espelho e provavelmente deve ter o quebrado em 1000 pedaços. Muitas vezes vemos fotos desse tipo de fenômeno circulando pela internet, como alguém olhando para a câmera enquanto seu reflexo é pego em uma pose diferente. Esse tipo de imagem geralmente é desmascarado como um efeito de Photoshop, porque pode ser facilmente criado, mesmo com apenas um conhecimento básico de manipulações de fotos. No entanto, um vídeo de uma reflexão se movendo por conta própria é uma história completamente diferente. Em terceiro lugar, Múmia. Quando Rosália Lombardo morreu de pneumonia em 1920, com apenas 2 anos de idade, seu pai estava com o coração partido e querendo preservar sua beleza inocente por toda a eternidade, ele procurou um embalsamador siciliano e taxidermista, chamado de Alfredo Salafia. E ao contrário da maioria das múmias, o corpo de Rosália estava bem preservado e ainda parece notavelmente realista, fazendo dela uma atração turística popular nas catacumbas em que ela se encontra. No entanto, muitos fãs do paranormal visitam o túmulo da garota por uma razão muito diferente. Em um vídeo paranormal, feito em time-lapse, dá para entender que os seus olhos estão fechados em um momento, mas em outro eles se abrem. Esse fenômeno dá aos turistas uma visão clara de seus olhos azuis perfeitamente preservados. Eles acreditam que o espírito dela permanece com os seus restos mortais, mas os funcionários do museu têm uma teoria bem diferente. Eles afirmam que as pálpebras dela estão sempre fechadas e que a luz que entra na tumba em diferentes ângulos ao longo do dia causa uma ilusão de ótica, e isso faz com que seus olhos pareçam fechados em determinados momentos e em outros parecem abertos. Apesar dessa explicação lógica, turistas paranormais ainda visitam o túmulo, esperando por uma chance de ver a múmia supostamente possuída, abrir e fechar os olhos. Em segundo lugar, a Chorona. A Chorona é uma figura popular no folclore latino-americano e, de acordo com a história, essa lendária mulher de branco foi abandonada pelo marido. Então a mulher desprezada tenta se vingar dele, afogando os seus 3 filhos. Depois do seu ato covarde, ela é imediatamente atingida pela dor e pela culpa e tira a sua própria vida. Desde que ela vagou pela terra em busca de seus filhos, quem ouve seus choros tristes dizem ser amaldiçoados com o azar vindo dela. Enquanto a lenda é popular, a mulher que chora praticamente nunca aparece em vídeos paranormais daquele país ou de nenhum outro. No entanto, muitos acreditam que a Chorona é a estrela deste vídeo viral enviado ao YouTube por Now You Know. No vídeo gravado na cidade do México, um ponto branco se materializa gradualmente no centro de uma rua e, de repente, o ponto se transforma em uma mulher com longos cabelos escuros vestindo branco. Assim que ela se materializa, um carro andando na rua passa por dentro dela e ela nem sequer se move. Mesmo depois que o carro sai, ela permanece em pé no mesmo local. E se apenas ver a mulher chorando traz má sorte, esse motorista que atropelou pode estar em sérios apuros, com toda certeza. Em primeiro lugar, torcedor. Alguns fãs de futebol vivem para os seus times favoritos. Em um vídeo gravado no estádio Notts Country Football Club em Inglaterra, parece que uma figura fantasmagórica tentou ter uma melhor visão do jogo, pegando uma posição no telhado do estádio. Em um vídeo com um zoom, você pode ver a figura fraca de uma pessoa caminhando ao longo da borda, inclinada no telhado. Para tornar a filmagem ainda mais estranha, o corpo da aparição permanece exatamente perpendicular, ou seja, curvado em relação ao telhado o tempo todo, mesmo ao descer uma ladeira íngreme. A figura é quase totalmente transparente, mas sua aparição no estádio ainda não foi explicada por ninguém até hoje.